E aí, galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de volta na área, depois de 72 milhões de anos, para falar do nosso querido Pinus. Nossa arvorezinha maravilhosa que você já deve ter visto por aí, nessa praga miserável que incomoda aqui os nossos ecossistemas, mas que também gera muito lucro aí para a indústria madeireira. Esse é o Pinus, mano. Pô, faz tempo que eu não gravo vídeo, né? O professor aí dando 780 aulas por semana. Fica realmente aí um pouco complicado gravar vídeo, né, cara? E aí, muito aluno me pedindo e tal. Sabe os fãs, né? Os fãs do meu canal, assim, tem muitos inscritos. Então, fui obrigado a gravar um videozinho aí nessa segunda-feira. No horário de almoço, ó, pra vocês verem como eu sou um cara empenhado. Vamos lá, irmão. Esse daqui é o nosso bem bolado, ó, o nosso roteirinho da velha, coisa linda. Estão vendo aí? É isso aí que a gente vai falar hoje. Vamos começar então. O Pinus é uma conífera. As coníferas são árvores que têm esse nome porque elas têm um formato de cone. Olha ali que bonitinha. Essas são as coníferas. Tem muitas coníferas por aí, várias espécies diferentes e tal. Segundo esse site lindo aqui, tem mais de 550 tipos de coníferas. E aí dá vários exemplos, ó, cedros, ciprestes, abetos, zimbros, lariços, pinheiros, sequoias. Sequoia, inclusive, que é aquela árvore gigantesca, né, que tem lá nos Estados Unidos, passa de mais de 100 metros. Mas esse não é o nosso foco agora. E um detalhezinho bacaninha também é o nosso a nossa querida araucária, né? Que tem aqui na Serra Catarinense, Serra do Paraná, do Rio Grande do Sul, produz o pinhão. Ela também é uma conífera, né? Não temos nada contra ela, nós aqui somos defensores da araucária, mesmo porque pinhão é uma delícia. Então tá aí, o nosso querido Pinus é uma conífera, coisa linda. Já vimos aí, ó, mais de 550 espécies diferentes. Mas falando do Pinus especificamente, tem uns 100 tipos de pinos diferentes, entendeu? Então a gente tem essa noção básica assim do que é um pinus, pá, isso é um pinus. Mas tem várias espéciezinhas diferenciadas que crescem de um jeitinho um pouco diferente, assim, cada uma com a sua carinha, entendeu? Mas esse é o que a gente está mais acostumado. Coisa linda então. Beleza. O pinus ele é muito utilizado na silvicultura. O que é silvicultura? Silvicultura é tipo uma agricultura de madeira, entendeu? A galera vai lá, planta um monte de pinos, ó, isso aqui é silvicultura. Planta um monte de pinos, por quê? Porque o pinus é uma árvore que cresce muito rápido. Então, o cara planta ali os brotinhos de pinos, depois cresce, corta, vende a madeira e ganha uma grana legal. E aí, como ele cresce muito rápido, dá para fazer um ciclo mais acelerado do que se fosse de outras árvores. Demora uns aninhos? Demora uns aninhos, mas dá bastante lucro. Então, quando você estiver andando por aí e vê um monte de árvore igual, tipo assim, ó, aí você está falando de silvicultura. Nesse caso aqui, é o que me parece é eucalipto, que também é bastante utilizado. Mas, basicamente, essa é a ideia. Tipo uma agricultura de madeira, entendeu? A galera costuma chamar isso daqui de reflorestamento. Só que este nome pode ser problematizado. Inclusive, eu já lancei aqui, ó. Reflorestamento ou deserto verde. O que eu quero dizer com isso? É que quando você tem uma paisagem desse tipo aqui, e você chama de reflorestamento, essa palavra ela não é muito correta. Por quê? Porque esse monte de eucalipto aqui não é uma floresta, né, mano? Aqui no Brasil a gente sabe o que é floresta. Ó, a floresta tá aqui do lado, ó. A Mata Atlântica, uma floresta, floresta amazônica, né? Grande biodiversidade, várias espécies diferentes, vegetais, animais, insetos, um monte de bicho e tal. Aquela coisa rica que a gente tem. Isso daqui não é nada rico, né? A não ser o cara que vai vender depois a madeira e ficar rico. Mas, assim, em termos de biodiversidade, é uma pobreza gigantesca, porque tem praticamente uma espécie só. Então, tem muita crítica a este termo reflorestamento, porque não se trata de uma floresta. E os caras mais críticos chegam a chamar de deserto verde. Ah, isso daqui é como se fosse um deserto. Não tem nenhuma outra forma de vida aqui a não ser esta única árvore. E o objetivo disso é basicamente o lucro, né? Se estivessem realmente preocupados em reflorestar, plantariam espécies naturais aqui, tentariam reviver a floresta desse lugar. Mas como o objetivo é o lucro, eu vou plantar a árvore que vai crescer mais rápido e me dar mais dinheiro num mais curto espaço de tempo. Então tá aí a nossa problematização. Outra coisa importante, eu acho que eu nem coloquei aqui, mas é bom lembrar, que as coníferas elas têm o seu ambiente mais natural, entendeu? Então, por exemplo, ó, isso daqui é uma floresta de coníferas. Aí tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem na Rússia. A gente chama de floresta boreal. Na Rússia, especificamente, a gente chama de taiga. Você pode pesquisar. Lá é natural, entendeu? Ó, plantas aí adaptadas ao inverno,
Coisa mais linda. No Brasil, a gente só tem a araucária mesmo, assim, natural zona daqui, entendeu? O resto foi tudo trazido. Então, ó, aí já começa outra informação importante. O pinus é uma árvore estrangeira, é da América do Norte. Não é natural aqui do nosso meio ambiente brasileiro, entendeu? Isso é outra informação importante. Vamos para uma outra definição. Eu coloquei aqui, ó, características importantes. Vamos levantar aqui as características importantes do pinus. Primeiro, o pinus é uma gimnosperma. Professor, o que é isso? Se você nunca estudou, você ainda vai estudar em ciências ou biologia. Fica tranquilo que este nome ainda vai te perseguir. Mas olha lá, é porque tem outras classificações, né? Mas falando especificamente aqui da nossa querida gimnosperma, né? Do querido pinus, as gimnospermas são plantas vasculares que possuem sementes, porém não apresentam flores ou frutos. Essa aqui é a característica principal, entendeu? Se tiver flor ou se tiver fruto, vai ser outra coisa. O grupo das coníferas apresenta o maior número de espécies entre as gimnospermas. Então, olha aí que interessante. As coníferas fazem parte desse grupo maior chamado gimnospermas. Então, quer dizer que as coníferas também não têm nem flores, nem frutos. Tudo bem. E neles estão inclusas, ó, as araucárias, que é aqui de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, aqui do Brasil, natural daqui. Os pinheiros, abetos, píceas, sequoias, aquelas gigantescas, e ciprestes, agora eu falei certo. Estão localizadas geralmente em regiões frias, formando grandes florestas nas zonas temperadas do hemisfério norte. Zona temperada é aquela zona que fica entre um trópico e um círculo polar. Então lá, como eu disse, elas são naturais. Olha aí, floresta boreal, coisa linda, preparada para o inverno. Vem neve que eu tô pronta. Essa daí é a gimnosperma. Coisa linda, ó. Florestinha, fechou. Beleza. Outra característica importante, o pinus e as gimnospermas, no sentido geral, são perennifólias. Elas têm folhas o ano inteiro, a grande maioria, tá? Não é 100%, mas a grande maioria mantém as folhas, inclusive no inverno. Por quê? Porque essas folhas, elas são porreta, entendeu? Elas são preparadas, ó. As folhas das nossas queridas gimnospermas, das coníferas e aqui do nosso pinus, elas podem ser em forma de agulha ou de escamas. A em forma de agulha a gente chama de aciculifoliadas. E as em forma de escamas a gente chama de escamiformes. Essas em forma de agulha é o caso do nosso pinus, tá? Não é de escamas. O caso do nosso pinus, ele é uma conífera, uma gimnosperma, que tem as folhas em forma de agulha. Então vamos para as imagens. Cadê imagens próximas aqui? Ó, folhinhas em forma de agulha, ó. Aciculifoliadas, folhinhas bem fininhas, compridinhas. Olha aí que bonitinho. Essas são as folhas aciculifoliadas. Tem outra coisa importante na folha. Essa folha ela vem com uma cera de proteção, irmão. Qual que é a moral, galera? A moral é a seguinte. Essas árvores, além de ser adaptadas para o frio, elas também são adaptadas para o clima seco. Mesmo porque a gente precisa lembrar que neve não é muito útil para o vegetal, entendeu? Ele precisa de água líquida. Então, isso daqui para a planta é como se ela estivesse num lugar extremamente seco, não tem água para ela utilizar. Então, as coníferas elas são preparadas para o clima seco. Como? Com folhas bem fininhas, que perdem bem pouquinha água. E aí, essa cerinha ajuda ainda a perder menos água através da evapotranspiração. Se a folha fosse muito larga, ela ia morrer de sede. Além disso, a cera também ajuda a dar uma protegida contra aí a neve, né? Para a folha não vir a falecimento quando entrar em contato com a neve. Então, essa cera é fundamental para ela sobreviver lá no ambiente que ela vive. Isso faz com que ela seja adaptada a climas secos e climas frios. Certo? Tudo bem? Beleza. Agora vem outra parte interessante, que é a parte da reprodução. Então, vamos aos sites. Bom, aqui tem o primeiro site, né, que o professor abriu. Aqui mostrou. Ó, essa daqui é em forma de escama, tá? No caso, pinus não é assim, mas tem outros que são. Vamos ver. Pá, aqui a gente já viu, coisa linda. Aqui, ó, aqui falando das folhinhas, ó. As folhas são coriáceas e estreitas, em forma de agulha, como ocorre nos pinheiros, abetos e zimbros, ou constituídas de pequenas escamas, como a gente viu ali também. A reduzida superfície das folhas é consequência da adaptação a condições de secura e frio, pela qual a planta reduz a perda de água por evapotranspiração através da superfície foliar. Coisa mais linda. Tal traço evolutivo, associado a outros, claro,
possibilita as coníferas desenvolverem-se em lugares onde outras árvores não vingam, como as regiões frias lá do Canadá, da Escandinávia, que são regiões frias e secas, entendeu? Então, no lugar desse daqui, irmão, ó, não adianta você ir lá e plantar um pé de laranja, entendeu? Ele não vai sobreviver. Aqui tem que ser planta resistente, tem que ser conífera, que aguenta frio, quer dizer, que aguenta clima seco, que aguenta ficar bastante tempo sem água. E aí essa é a adaptação que ela tem para sobreviver nesses ambientes. Beleza, agora vem a parte da reprodução. Aqui o bagulho é louco, hein? Vocês estão vendo esse site aqui? Só biologia. Agora eu vou enlouquecer vocês. Olha só que loucura. A gente tem, digamos assim, o órgão reprodutor das coníferas é uma paradinha tipo assim, ó. Esse daqui e esse daqui. É a famosa pinha, ó. A pinha é o órgão reprodutor feminino. E um mais fininha, tipo a pinha, só que num formato mais fininho, uma pinha mais fininha, é o órgão reprodutor masculino. Que loucura, pessoal, feminino e masculino. É verdade, feminino e masculino. Tem algumas espécies que são em árvores diferentes e tem algumas espécies que até na mesma árvore pode ter o masculino e o feminino ao mesmo tempo. Muito louco isso daí. Tá, professor? E aí, como é que acontece essa reprodução aí? Rola um love, entendeu? As plantinhas ficam se encarando, dão uma piscadinha assim, manda um beijinho. Não, mano, não é bem assim. É ao mesmo tempo que é complexo, é simples, quer ver? Olha só. Existem dois tipos de estróbilos, que são aquelas pinhas ali, o órgão reprodutor, digamos assim, né? Um grande e outro pequeno. Como consequência, há dois tipos de esporângios e de esporos. Os estróbilos maiores, considerados femininos, aquele maiorzinho, a pinha, nos estróbilos maiores, considerados femininos, cada esporângio, chamado de óvulo, produz por meiose um megásporo. Meu Deus, professor, só nomezinho legal. O megásporo fica retido no esporângio, não é liberado, como ocorre com os esporos das pteridófitas, que é outro tipo de planta. Desenvolve-se no interior do óvulo o megásporo. Origina um megáfito feminino. Professor, eu não estou entendendo nada. Então, é complexo. A questão é a seguinte, você tem o órgão ali, a parte feminina e a parte masculina da parada. A parte feminina tem o óvulo, que depois vai se diferenciar e virar a oosfera, que é o gameta feminino. E a parte masculina vai produzir o grão de pólen. E aí o grão de pólen, que está na parte masculina, vai voar através do vento e chegar na parte feminina, mano. Como assim, professor? A reprodução acontece através do vento. Você não precisa lembrar demais dos nomes, não. Só foca nessa parte aqui. A reprodução acontece através do vento. O pólen é produzido no cone masculino e lançado pelo vento ao cone feminino. E aí lá no cone feminino ocorre a fecundação do paranauê e aí o conezinho cai depois com o embriãozinho e nasce uma nova conífera. Que doideira, professor. É isso aí, através do vento. Por quê? Porque se você vive em lugares como esse daqui, fica complicado você contar com animais, com pássaros, com insetos como a abelha, com bichos assim pra fazer o transporte, a reprodução da parada, entendeu? Porque não tem, mano, é frio pra caramba, não dá pra contar com isso. Mas com o vento você consegue contar em praticamente qualquer lugar. Então, elas se reproduzem com muita facilidade, porque elas precisam apenas do vento para transmitir os seus esporos. Diga-se de passagem, uma informação interessante, o pinhão, que é o que a gente come aqui da araucária, ele é na verdade a semente. Ele é a semente do processo de reprodução. Então tem gente que pensa que é algum tipo de fruta, mas como a gente viu, gimnosperma não tem fruta. Ele é a semente, cara. Que doideira, né? Show de bola. Vamos ao próximo ponto. Elas crescem muito rápido e por isso elas utilizam bastante água, certo? Isto é uma real, ó. Como o crescimento aqui está usando o exemplo do eucalipto, mas serve como exemplo porque é basicamente o mesmo processo. Como o crescimento dessa planta é muito rápido, acaba utilizando muita água. Isso pode causar redução significativa do recurso hídrico das bacias onde estão instaladas. Claro, uma árvorezinha ou outra não vai ser nenhuma tragédia, mas quando você faz silvicultura em grandes áreas de uma bacia hidrográfica, isso pode ocasionar perda significativa da água dessa bacia hidrográfica. Isso é outra característica importante. Agora vem a última, a cereja do bolo, que é o amensalismo. As folhas
elas... Vamos começar assim, ó. Primeiro, elas têm aquela cera. E aí, devido a essa cera, quando elas caem no chão, elas demoram muito tempo para serem decompostas. E elas formam essa capa de folhas no chão, ó. Olha só isso daqui. Como que fica as folhas das coníferas no chão depois que elas caem. Então, elas demoram muito tempo para se decompor e elas acabam cobrindo e abafando o solo, o que dificulta o crescimento de outras espécies. Além disso, elas também produzem toxinas para impedir o crescimento de outras plantas. Então, além de demorar para se decompor, ela ainda produz uma toxina e meio que sacaneia as outras plantinhas, entendeu? Então, ela tem essa característica chamada amensalismo. Resumindo, a gente está falando de uma planta que, primeiro, ela cresce muito rápido, segundo, ela usa bastante água, terceiro, ela é adaptada a lugares secos e frios, lugares bem extremos e difíceis, assim, solos pobres e tal. Quarto, ela se reproduz através do vento. E quinto, ela ainda impede o crescimento de outras plantas ao redor dela através de toxinas. Então a gente está falando de uma árvore que, além de ser porreta e sobreviver em qualquer lugar, ela ainda dificulta o crescimento das outras espécies ao redor dela. Então a gente está falando de uma planta que ela pode prejudicar muitos ecossistemas, entendeu? E aí eu fiz esse vídeo, eu queria fazer esse vídeo só por causa disso, porque o pinus aqui no Brasil, ele é praticamente uma praga. Porque ele não é adaptado aqui para os nossos ambientes, entende? Então, se ele se espalha por ambientes como, por exemplo, a Mata Atlântica, ele pode prejudicar as espécies da Mata Atlântica, impedir o crescimento delas, usar muita água do solo e deixar o solo seco demais para essas outras plantas, e assim sucessivamente. O pinus é uma praga, cara, e isso é complicado. Por quê? Quando eu fui pesquisar para fazer o vídeo, eu fui lá, coloquei e tal, pinus, pesquisei, aí eu vi notícias e não tinha nada falando disso. Foi muito difícil encontrar esse material, não tinha nada. Só tinha coisas falando que o pinus dá muito dinheiro. Ó, por exemplo, quer ver? Ó, florestas geram 1,8 bilhão em Santa Catarina, 12% a mais do que em 2019. Então tá falando do lucro que o pinus gera. A maior parte das notícias está falando disso. Como reproduzir pinos, como evitar problemas na sua plantação de pinos, usando sempre a palavra reflorestamento, que a gente viu que está incorreta. Então, tem um apelo econômico muito forte em torno dessa árvore, porque ela produz muita madeira e dá muito lucro para muita gente. Então, é complicado. Aí eu tive que pesquisar, fui pesquisando, até que eu encontrei a palavra certa para fazer essa pesquisa, que foi isso daqui, ó. Invasão biológica de pinos. E aí fique à vontade para pesquisar. Encontrei um monte de artigos falando de como o pinus estava invadindo outros ecossistemas e prejudicando esses ecossistemas. Eu abri alguns aqui, não vou ficar lendo artigos, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu acho que você pode fazer isso por conta própria. Tem vários exemplos de vários estudos científicos, ó, de revistas científicas mesmo, de várias universidades, inclusive aqui de Santa Catarina, da UFSC, falando sobre os riscos que o pinus representa para esses lugares onde ele se desenvolve. Ó. Invasão biológica de pinos, várias espécies de pinos, no Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis. Ou, por exemplo, esse daqui também, que era lá em São Paulo. Dispersão e impacto de pinos em área ripária na Floresta Nacional do Capão Bonito, em São Paulo. E aí você vai ver nas conclusões de todos os estudos, está sempre dizendo assim, ó. Aqui, primeiro, uma coisa importante, ó. A facilidade que ele tem de se reproduzir em solo seco, né? E de impedir o crescimento de outras plantas. E segundo, a partir do resultado dessa pesquisa, conclui-se que os impactos ambientais causados pela invasão do Pinus ellioti recomendam sua imediata erradicação e manejo posterior contínuo contra a reinfestação, porque além de tirar ele, você tem que ficar de olho para ver se ele não vai crescer de novo no lugar. Ou se liga nessa daqui, ó. 1 década combatendo pinos invasores nas dunas de Florianópolis. Aí você vai ver as imagens, tá ali as dunas e o pino invadindo as dunas, mano. Um lugar extremamente difícil, que só algumas espécies conseguem sobreviver ali naturalmente, porque o solo é muito pobre, formado por areia e tal, mas ali o pinus consegue, as outras árvores não conseguem, só as que são naturais, mas o pinus consegue se espalhar por ali. Então olha lá, os pinuzinhos se desenvolvendo. E aí, para finalizar o vídeo com chave de ouro, eu queria mostrar para vocês algumas imagens, fotografias que eu mesmo bati no município de Governador Celso Ramos, que é um dos municípios que eu trabalho, né, que eu dou aula,
Eu parei o meu caranguinho, o meu poçante por ali e bati essas fotos. Por quê? Porque eu encontrei uma paisagem que mostra exatamente tudo isso que eu falei nesse vídeo. Olha só, a gente está aqui primeiro vendo uma paisagem onde rolou um deslizamento de massa, né? Você consegue ver aqui que se rompeu uma parte aqui da superfície e desceu, e isso tornou essa área frágil, porque depois desse deslizamento de massa, a vegetação teve que se recuperar nessa região, certo? Então já é uma área fragilizada. E aí adivinha quem é que está chegando primeiro aqui, muito antes das espécies naturais da Mata Atlântica, que seria o natural? Olha só, o pinus, ó, se espalhando, vários pezinhos de pinos crescendo por aqui. E aí eu imagino que daqui uns anos, né, se isso daqui não for impedido, se não houver um trabalho de recuperação aqui, o pinus vai tomar conta, vai espalhar aquela toxinazinha pelo chão, ó, já tem árvores grandes desenvolvidas, por isso que ele conseguiu se reproduzir. E aí ele está crescendo aqui, se desenvolvendo, tomando o lugar da Mata Atlântica e prejudicando este ecossistema. Então essa é a nossa conclusão. Eles se espalham rapidamente em quase qualquer ambiente, sobretudo os que já estão por algum motivo fragilizados, o que pode configurar para a gente o pinus como uma praga. Certo? Este era o vídeo de hoje. Muito obrigado se você ficou até o final. Se ficou até o final, manda um salve ali nos comentários, só para eu ver quem são os guerreiros aí que aguentaram este vídeo, que ficou um pouquinho longo. E é nóis, mano. Um abraço a todos.